É com muita alegria que venho falar com vocês um pouco da Palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre organização. Convidamos a Valquíria Damasceno para nos orientar sobre como organizar a nossa casa e ter um tempo com Deus. Nossa mensagem de hoje é: separe o tempo para Deus. A Rebeca trará alguns exercícios para fazermos em casa e teremos um louvor abençoado com a Rafaela. Fique conosco, convide outras pessoas a estarem conosco também. Se inscrevam no canal, dê um joinha, espere mais um pouquinho aí que você terá muitas bênçãos. Olá, Valquíria. Olá, Sara. Muito obrigada por abrir a sua casa para nós. Sejam bem-vindos. Gostaria que você falasse agora um pouquinho da sua jornada diária e como você separa tempo para Deus. Sara, em primeiro lugar, eu me organizo para que eu tenha tempo para todas as minhas funções e tarefas. Eu me organizo, até porque eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de cuidar da minha família, mas eu priorizo meu tempo com Deus. Eu priorizo estar nos cultos, eu amo estar reunida com os irmãos. Então, a minha semana, eu me organizo para que eu tenha as noites livres, porque na segunda eu participo do culto da UPH, na terça tem a SAF, e à tarde nós temos o Desperta Débora. Quarta-feira nós temos o estudo bíblico, quinta-feira temos o culto dos áreas. Então, de segunda a quinta, eu me organizo para que eu consiga fazer as minhas funções, e nessas funções, além de cuidar da casa, tem os compromissos do Pedro, né? Eu tenho um filho de 7 anos e ele faz futebol, ele tem o curso dele de inglês, eu levo para a escola, eu busco. Então, eu me organizo para que eu consiga encaixar todas essas funções, além do meu tempo de leitura da palavra. Mas sempre eu estou procurando, no tempo que eu estou organizando a minha casa, eu coloco uma ministração, eu vou ouvir aquela ministração. Então, assim, eu consigo juntar todas essas funções para que o meu dia a dia esteja de forma organizada, porém, não deixando de fazer tudo aquilo que alegra o meu coração. No final de semana, eu deixo livre, eu apenas organizo a casa, mas eu deixo para curtir com a família. E é claro que o domingo à noite e o domingo pela manhã eu também tiro esse tempo para estar com os irmãos, né? Na escola dominical pela manhã e à noite no culto. Agora algumas perguntas. Como deixar tudo em ordem com tantos afazeres domésticos e a jornada de serviços fora de casa? Sara, é preciso uma rotina. Nós precisamos ter uma rotina organizada. E além dessa rotina é necessário uma dedicação. Ser dedicada àquelas funções, realmente priorizar cada dia, você organizar uma parte da casa e contando com os seus compromissos, com os horários que você precisa sair, com os horários que você vai sair de casa, né? Aqueles compromissos que você já tem fixo. Então, dessa forma, você organiza uma rotina diária para que os seus dias sejam de forma organizada, porque quando você tem uma rotina, você consegue manter a sua vida organizada. Dessa forma, evita estresse, evita um cansaço excessivo, porque você consegue distribuir as suas funções dentro daquela sua jornada. É possível manter tudo organizado em pouco tempo? É possível, desde que você siga essa rotina. Então, se você tiver essa rotina onde você está sempre organizando aquilo que saiu do lugar, porque, Sara, nós organizamos a casa, mas não é para que nada saia do lugar, porque a nossa casa tem vida. Nós estamos em constante movimento. Aqui eu tenho uma criança de 7 anos, eu organizo os brinquedos dele. Mas é claro que ele vai brincar, ele vai tirar as coisas do lugar, e isso não pode ser estressante. Não pode ser motivo de discussão, de desentendimento em casa, quando o filho ou o marido tira alguma coisa do lugar. O importante é nós sabermos que
Depois que aquele objeto foi usado, depois que a criança brincou, aquilo precisa voltar para os seus lugares. Então eu tenho sempre um lema comigo que é assim, tirou, usou, guardou. Mesmo que muitas vezes quem usou não guardou, não tem problema, eu sei onde fica aquele objeto, eu vou e guardo. Mas então dessa forma nós conseguimos manter as coisas nos seus devidos lugares e nós conseguimos ter uma casa organizada. Porque a questão é quando você não mantém aquela rotina organizando todos os dias. Então você se depara com uma bagunça, com muitas coisas fora do lugar e isso chega naquele ponto que você não sabe por onde começar. Então é importante essa organização diária, essa rotina, esse hábito. Organização é um hábito. Você se acostuma a organizar. Bom, o que não pode faltar em casa de produtos de limpeza que nos auxiliam na limpeza diária? Sara, eu amo produto de limpeza. Eu tô sempre pesquisando. Eu sigo no Instagram, tem muitas dicas de produtos, coisas simples que nos facilitam, ajudam no dia a dia. Mas existem coisas simples e acessíveis a todos para manter uma casa limpa, que eu gosto muito, que é o detergente. O detergente neutro, ele tem 1001 funções, não é só lavar louça. Você usa ele num vidro, num espelho, umas gotinhas no pano que você vai passar no chão. Então, o detergente é um desses produtos. Eu gosto muito do querosene. Aqui em casa eu gosto, o querosene, eu pingo umas gotinhas na água também, passo no piso, passo nos móveis, passo no vidro. Então, é um produto que aqui não falta. E uma coisa que eu gosto muito, Sara, é de um aromatizador. Eu amo dar um cheirinho na casa, então eu sempre estou jogando as cortinas. A minha rotina de organização, eu gosto de organizar por cômodos. Então eu terminei um quarto, eu jogo aquele cheirinho, então fica aquele cheirinho agradável, aquele cheirinho de casa limpa, e aquilo traz paz. É algo que alegra o ambiente, é uma casa limpa, uma casa perfumada. Um produto também que eu acho indispensável é a água sanitária ou cloro. Também são coisas simples, mais acessíveis e que eu acho que faz uma limpeza bem completa. Dá para dividir as tarefas de casa, Val? Sim, é necessário. No meu ver, na minha rotina, é necessário essa divisão. Eu preciso dividir as minhas tarefas porque eu, como tenho os compromissos que eu tenho com a igreja, com os filhos, então eu preciso dessa divisão. Eu faço essa divisão semanal, cada dia eu tenho ali programadinho aquilo que eu vou fazer naquele dia. Procuro não sair fora daquela programação, é claro que um dia ou outro acontece, mas por quê? Porque se você protelar, aquilo vai se acumular com o dia seguinte. Se novamente você protelar, aquilo vai virando um acúmulo e de repente você está com um volume muito grande de coisas para fazer e realmente você se atrapalha e o seu tempo vai ficar comprometido. Então, eu acho importantíssimo que haja essa divisão no seu dia, para que o seu dia seja mais tranquilo, mais calmo, sem estresse, você se organiza e tudo corre num fluxo bem normal. Não faça as tarefas de modo automático. Se organize para fazê-las. Val, devemos delegar os nossos serviços? Chamar uma diarista? Sara, eu acho que isso é uma particularidade de cada um. De cada necessidade. De cada necessidade. Eu acredito que as mulheres, que além de todas essas funções em casa, os compromissos que nós temos fora de casa, com a igreja, e ainda trabalham fora, elas precisam sim da ajuda em casa. Elas precisam de uma colaboração das pessoas da casa. Desde que isso não seja pesado, né? Desde que isso não seja uma cobrança, desde que isso não gere desentendimento. Porque quando você tem o suporte, a ajuda de alguém, e você
tem muitas funções, eu creio que isso te ajuda a desenvolver as funções com mais leveza. Porém, aqui em casa, a não ser os brinquedos que o Pedro guarda, às vezes um lixo que o Júlio tira para mim, eu não costumo delegar pelo fato de eu não trabalhar fora. Eu consigo me organizar com as funções de casa, com os outros compromissos e os meus trabalhos na igreja, sem ter que delegar essas funções. Mas a questão da diarista, podendo, eu acho muito importante, sim, ajuda muito. De 15 em 15 ou uma vez por mês, depende da necessidade de cada um. Eu acho que nos ajuda muito, sim. Facilita um trabalho que muitas vezes não é algo que você faz diariamente, né? A limpeza de vidros, de venezianas e tudo mais. Então, eu acho que nos ajuda muito, sim. Podendo, sendo possível financeiramente, eu acho que é bem-vindo. Agora, Val, brinquedos pequenos, documentos, como organizar tudo isso? As caixas organizadoras, elas nos ajudariam? Muito, sabe? Eu sempre fui fã de caixas. Eu sempre, desde que eu casei, eu sempre gostei de caixinhas, de coisas que pudessem organizar o meu dia a dia. E eu tenho o hábito de etiquetar as caixinhas, né, com o que tem dentro daquela caixinha, para também facilitar o meu dia a dia. Porque às vezes nós estamos num dia mais agitado, naquela correria, e você quer procurar encontrar algum objeto, você tem ali as etiquetinhas que te facilitam saber o que tem em cada caixinha, em cada pasta. Então, eu gosto muito. Sou fã, uso caixinhas, uso pastas e assim, eu acho muito importante, muito prático na organização do nosso dia a dia e numa organização de uma casa. Eu acho que são itens, para mim, são itens muito importantes, necessários. Porque eu penso, Sara, que a nossa casa é um ambiente onde nós vivemos com as pessoas que nós mais amamos, que é a nossa família. Então precisa ser um ambiente de harmonia, e para que seja um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, ela precisa estar organizada, ela precisa estar limpa. Então, uma casa organizada gera menos estresse. Você consegue ter realmente assim paz de estar naquele ambiente limpo, perfumado, aquele ambiente onde realmente nós estamos com as pessoas que nós mais amamos e passamos grande parte do nosso dia a dia. Então, eu priorizo muito isso, eu tenho muito cuidado com a organização, com a limpeza da minha casa, mas eu acho importante que isso seja feito com amor. Em primeiro lugar, para que haja dedicação, é preciso que nós façamos essas tarefas com amor. Eu procuro sempre, é normal que nós mulheres estejamos alguns dias cansadas, com outras coisas, outros afazeres, além daquilo que já estamos acostumados e com a cabeça talvez cheia, com preocupações do dia a dia. Mas eu procuro sempre pensar com o meu pensamento, meu coração, em gratidão a Deus. Em gratidão a Deus pelo meu lar, pela minha família, por poder estar cuidando, ter saúde para cuidar do meu lar, da minha família, porque eu creio que muitas pessoas gostariam de ter um lar, uma família para cuidar, gostariam de ter saúde para poder fazer e muitas estão impossibilitadas. Porém, assim, eu uso o meu coração nesse sentido de gratidão para que dessa forma eu possa fazer tudo com amor. Eu possa cuidar de todas as coisas com zelo, com dedicação, com amor, mas sempre priorizando estar também na presença de Deus, estar reunida com as irmãs, com os irmãos, em comunhão com todos. E isso é uma coisa que eu creio que é possível a todos nós, desde que nós possamos olhar para a nossa família, para o nosso lar, com o coração grato e com amor.
Vamos ver agora alguns exemplos de organização. Sara, então essas são as dicas. Eu tenho sempre caixas assim, no guarda-roupa do Pedro, e aonde eu etiqueto o que tem dentro de cada caixa, e assim eu organizo, empilho e eu já sei o que tem ali dentro para facilitar o meu dia a dia. Existem essas caixinhas organizadoras que também são muito práticas, elas já têm as suas repartições, essa eu uso para bijuteria, é algo que também facilita e ajuda muito na nossa organização. Esses potinhos que tem 1001 funções, eles podem ser desde uma decoração, e aqui eu uso para colocar meus pincéis, meus lápis de olho, para quem aí ama maquiagem, eu sou uma delas. Aqui eu tenho essas caixinhas organizadoras, elas têm de vários tamanhos, Sara. E aqui eu organizo minhas maquiagens, eu deixo minhas maquiagens aqui dentro organizadas. Então é algo que facilita também o nosso dia a dia. Essas caixinhas também que nós encontramos em lojinhas, supermercados, essa aqui eu uso para aviamentos. Super prático, Super né? prático. Então, mas ela também tem muitas utilidades. E essas aqui são as pastinhas, né? Então as pastas de plástico que nós encontramos nas papelarias também. E tudo eu gosto de etiquetar também para eu saber o que tem ali dentro. Às vezes é uma conta paga ou um documento. Então, assim, tudo, a etiquetinha também facilita quando nós vamos procurar. Mas uma dica, Sara, que muitas vezes essas são caixinhas de papelaria, mas nós podemos fazer essas caixas. Pode ser uma caixa de sapato, onde você vai encapar para ficar bonitinha, vai colocar a etiqueta e você vai guardar suas coisas. Essa caixa de guardar brinquedos, nas papelarias sempre tem aquelas caixas que vêm com folha sulfite, elas têm tampa. Você pode encapar e guardar os brinquedos do filho ou tampas. Né? São coisas recicláveis e que você pode usar para a organização da sua casa, no seu dia a dia e sem ter aí um custo. Então, assim, existem muitas maneiras de organizarmos a nossa casa. Hoje em dia na internet a gente tem muitas dicas e o importante é que nós estejamos sempre cuidando das nossas coisas, cuidando do nosso lar. Val, muito obrigada por nos receber em sua casa. Imagina, sejam bem-vindos. Hoje falamos de organização. Vocês viram que são detalhes, pequenas coisas simples e baratas. Podem nos ajudar no dia a dia para organizarmos a nossa casa. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvor, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, 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 não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno
Olá, iremos falar hoje da mulher de Manoá, uma mulher que não tem nome na Bíblia. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 13, dos versos 1 ao 24. Faremos a leitura dos versos 2 ao verso 7. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Vamos ler até aqui. Vemos aqui que na palavra começa falando sobre o marido desta mulher, que ele era um homem de Zorá e da linhagem de Dan, mas não cita nada sobre esta mulher. Mas pela leitura que fizemos, o anjo vai até esta mulher. Isso nos mostra que o anjo não falou diretamente com o seu esposo, mas com ela. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher que orava, uma mulher que servia a Deus. O nome do seu esposo Manoá significa descanso. Ela teria um filho e este filho se chamaria Sansão. Sansão significa sol. Seu nome é como a luz que ilumina. Na palavra nós vemos que esta mulher, o anjo a chamou, falou com ela, e ela correu ao seu esposo e disse a ele o que o anjo havia lhe falado. Os dois duvidaram de que era um anjo do Senhor que estaria falando com eles. E mais à frente, nós vemos que eles conversam com o anjo novamente. O seu esposo Manoá ora a Deus e pede a Deus que o anjo fale com ele. E neste momento, Deus ouve a oração do seu esposo. Quando a mulher estava no campo, o anjo chega até ela novamente. Ele não foi até Manoá, ele foi primeiro até a sua esposa. E ela foi correndo e contou ao seu marido. Logo ele veio e os dois falaram com o anjo. Sansão seria separado, alguém que seria separado, consagrado ao Senhor desde o ventre. E para que isso acontecesse, a sua mãe teria que também fazer este processo de não se alimentar de alimentos que ela não podia, não beber bebida forte, não comer coisas imundas. Reparem que o que Sansão não podia fazer, sua mãe também não pôde, pois desde o ventre, Sansão iria ser tratado por Deus para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. A palavra nazireu significa aquele que é separado, aquele que serve a Deus. E vemos na passagem que Sansão foi este homem. Quando todos viam ele pela rua, eles sabiam que ele era um nazireu, pois ele demonstrava na sua aparência quem ele era. Será que nós estamos mostrando quem nós somos pela nossa aparência? Será que estamos sendo separados de Deus? Quais escolhas nós estamos fazendo? As nossas escolhas não são dentro do padrão do mundo, mas dos padrões de Deus. Seremos separados para Deus.
A mãe de Sansão fez a escolha de ser separada para Deus, para que se cumprisse o que Deus determinou, aquilo que Deus queria. Nos preparar ou não nos preparar? Nós devemos escolher entre essa separação. Vemos exemplo da mãe de Sansão, uma mulher que escolheu servir a Deus para salvar o seu povo através do seu filho. Ela se colocou em prontidão para fazer o que fosse necessário para cumprir o que Deus havia determinado. São estes exemplos de mulheres que faz a vontade de Deus, que são exemplos para nós, para que se cumpra a palavra de Deus. Vemos que essas mulheres nos deram exemplos. Assim como a mulher de Manoá, era uma mulher tranquila, pacienciosa, uma mulher que obedecia às ordens. E ela obedeceu a Deus. Quando eles falam novamente com o anjo mostra para eles quem o anjo era. Vemos aqui na palavra que na primeira vez que Manoá pergunta ao anjo quem ele é, o anjo diz: eu sou. E logo mais à frente, nós vemos que ele pergunta novamente quem era aquele anjo. E ele diz ao anjo que nós vemos aqui, olha só. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepares um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se prepares o holocausto, ao Senhor oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então, mesmo o anjo dizendo tudo aquilo, ele ainda não sabia quem era o anjo, que era o anjo do Senhor. E vemos na palavra que eles depois creram. Quando mais à frente aqui nós vemos que o anjo subiu aos céus. Prestem bem atenção. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Então, somente lá no final que Manoá ficou sabendo que era realmente o anjo do Senhor que estava falando com eles. Vemos este exemplo da mulher de Manoá. Não citou seu nome, muito menos quem ela era, mas sim o seu esposo. Mas sabemos que o anjo a escolheu. Ela foi escolhida pelo anjo para falar sobre o que iria acontecer. Era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Ela sabia que não podia ter filhos. E ela não acreditou por um momento. Ela pensou que não era o anjo do Senhor falando com ela. Mas nós devemos sempre prestar atenção naquilo que Deus tem para nós. No primeiro instante nós duvidamos, mas nós devemos persistir, falar com o Senhor, orar a Deus, para que Ele nos dê clareza de tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Quais escolhas devemos fazer e como devemos agir? Será que nós estamos dando uma ênfase maior aos nossos filhos? Vemos aqui que ela fez aquilo pelo seu filho. Ela não comeu, ela não se alimentou de coisas imundas, para que o seu filho fosse consagrado. E foi um exemplo muito grande, o exemplo da mulher de Manoá, que não tinha o seu nome aqui na palavra. Vamos orar e pedir a Deus que nos faça mulheres sábias, discretas, corajosas, que sejamos cheias do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por esta tarde, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado pela sua palavra que vem de encontro aos nossos corações. Senhor, eu te peço, nos dê sabedoria e entendimento para sabermos lidar com as situações diárias de nossas vidas, com os problemas que estão afligindo toda a nossa nação, Senhor. Senhor, que possamos ter a sensibilidade de saber quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor está falando aos nossos corações. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
pessoal, tudo bem? Boa tarde. E aí, como foi a aula anterior? Aconteceu tudo certo? Teve algum probleminha? Não? Bom, espero que tenha te auxiliado a fazer um alongamento, ok? E na aula de hoje a gente vai realizar algum outro tipo de exercício que não é um alongamento, certo? Bom, antes disso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre atividade física adequada a cada pessoa. Como a nossa aula está sendo virtual, eu não consigo acompanhar você no que você precisa, se você pode fazer, se você não pode fazer. Se você tem ciência do que você pode fazer, faça. E se você acha que você não dá conta, se acha que você vai ter algum problema futuramente, não faça, ok? E outra coisa, ao realizar qualquer atividade física, é muito importante que se você sentir qualquer coisa, uma tontura, um mal-estar, alguma dor na coluna, dor no joelho, pare ao fazer qualquer atividade física. Imediatamente, não termine a atividade física, ok? Bom, hoje nós estamos falando de organização, de programação, como a Sara e a Valquíria disse anteriormente. É muito importante que você se organize, se prepare, tá? Para essas atividades diárias na quarentena, ok? E é muito importante que você tire um tempo para você também. Estamos cheios de coisas, cheios de tarefa, dever de filho, arrumar a casa, comida para todo mundo, home office. Então, assim, é importante que você tire um tempinho, tranca lá no seu quarto, fecha a porta, arreda a cama, arreda o que tiver lá, tira um pedacinho para você, se organize com um tempinho para você, certo? Vamos lá. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais de força do que a aula passada, certo? A aula de hoje a gente vai fazer uma sequência de alguns exercícios e nós vamos repetir essa sequência por 3 vezes, certo? Cada exercício a gente vai realizar 1 minuto e depois dar uma pausa de 30 segundos. Lá no aplicativo do seu celular, no relógio, tem um cronômetro. Ative 2 cronômetros, um de 1 minuto e um de 30 segundos, ok? Durante o cronômetro de 1 minuto, a gente vai repetir cada exercício. Ao término de cada exercício, você ativa o cronômetro de 30 segundos e descansa durante esses 30 segundos. Depois da sequência, a gente vai repetir novamente mais 2 vezes, ok? Vamos lá. Nosso primeiro exercício de hoje, repetindo sempre durante 1 minuto, você vai deitar, certo? Nós vamos fazer elevação de quadril. As 2 mãos apoiadas no chão, nós vamos apenas levantar o quadril. Sobe o quadril e desce o quadril. Sobe o quadril e desce o quadril. Nós vamos realizar essa atividade durante 1 minuto. Fez 1 minuto, descansa durante 30 segundos. Todos os exercícios que nós vamos fazer hoje, contraiam o bumbum, o glúteo e contraiam o abdômen para que a gente fortaleça essas 2 musculaturas, ok? Descansou os 30 segundos, nós vamos fazer uma sequência de abdominal, certo? E aí, nessa sequência de abdominal, nosso primeiro exercício vai ser a prancha, que a gente vai fortalecer o abdômen, braço, mas o principal deles, o abdômen. Os 2 pés paralelos, os 2 cotovelos paralelos, segura durante 1 minuto na sua prancha, ok? Lembrando sempre da contração de glúteo e abdômen, certo? Nossa segunda sequência de abdômen, vamos lá. As 2 mãos atrás da orelha. Vamos só subir o nosso abdômen e descer. Só o tronco, certo? Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu.
desceu, certo? Essa é a nossa segunda sequência de abdômen. Descansou 30 segundos. Na mesma posição, vamos colocar as duas mãos debaixo do bumbum e esticar as duas pernas. Vamos fazer abdominal tesoura. Certo? Se você não conseguir e der dor nas costas, você pode fazer com a perna dobrada. Ok? Descansa durante 30 segundos. Vamos colocar os dois pés na mesinha, lá no alto, as duas mãos atrás da orelha. Vamos fazer o abdominal bicicleta. Sobe o abdômen, segura, não desce mais e pedala. Durante 1 minuto. Descansou esse tempo, certo? Toma um fôlego aí, descansa os 30 segundos. Nós vamos fazer a nossa última sequência, certo? Qual será a nossa última sequência? É a flexão de braço, tá? E você faz conforme você consegue, conforme você está acostumado a fazer. Se você ainda não fez, não sabe o que é, eu vou demonstrar. E é isso. Você realiza o tempo que você conseguir, ok? Para começo, nós vamos fazer a flexão de 4 apoios. Tira os dois pés do chão, cruze os dois pés, as duas mãos lá na frente. Vamos só flexionar os dois cotovelos. Desce e volta. Desce e volta. Durante 1 minuto, ok? Bom, essa foi a nossa atividade de hoje. A gente realizou uma sequência. No final dessa sequência, você descansa 1 minuto e meio e volta a repeti-la novamente, ok? Tchau, tchau. Te espero terça-feira que vem para a nossa próxima aula. Grande abraço. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a todos que estiveram conosco. Obrigada, Valquíria Damasceno, por abrir a sua casa para nós. Se inscrevam no canal Igreja Presbiteriana de Itaú de Minas e dê um joinha nas nossas atividades. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.